Eu quero falar um pouquinho agora do processo envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro na Comissão de Ética, porque o deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil, será o relator do processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro. A Rani Veloso está acompanhando essa história. E Rani, a gente tinha ali do presidente da comissão a possibilidade de escolher um nome que fosse neutro nessa história. Pelo menos foi o que ele nos disse aqui no 3 em 1. O nome do deputado delegado seria neutro? Porque, se não me engano, ele foi apoiador de Jair Bolsonaro no último mandato, durante as eleições, enfim. Conta um pouquinho desse bastidor pra gente. Bem-vinda. Conto agora. Obrigada, Evandro, sim, a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Boa tarde. Olha, o relator escolhido pelo presidente da comissão, de fato, o delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, ele apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro tanto nas eleições de 2018 quanto nas eleições de 2022, além de ter sido relator da reforma da Previdência, reforma importante na gestão passada. Mas, de acordo com o presidente do Conselho de Ética, o deputado Fábio Choquette, com quem eu conversei também, ele disse que sim, é um nome que se espera imparcialidade pelo perfil do delegado Marcelo Freitas, que, segundo ele, é um pouco mais reservado e, de acordo com a equipe do presidente da comissão, essa é uma apuração que eu fiz no início da tarde de hoje. Olha só, a gente tem aí na tela para vocês como foi que o delegado Marcelo Freitas votou em 2019, quando o deputado Eduardo Bolsonaro disputava a liderança do PSL, que era o partido deles na época, com o Valdir. E nessa lista, como vocês podem observar, o Marcelo Freitas votou a favor da liderança do deputado Valdir. Portanto, aí é um levantamento, claro, que foi feito pela equipe do Conselho de Ética nessa tentativa de mostrar que ele vai ser imparcial na condução desse parecer, que também havia apurado, Evandro, aqui para a Jovem Pan, com o presidente do Conselho, que esse parecer deve ser votado daqui a 60 dias. Então, entre o fim de novembro ao início de dezembro, a gente pode aguardar a votação no Conselho de Ética. A gente lembra que essa representação foi protocolada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo fato do deputado federal Eduardo Bolsonaro atuar nos Estados Unidos por sanções a autoridades brasileiras, onde ele permanece desde fevereiro deste ano. Pode sim levar à cassação, mas também pode ser uma advertência, uma suspensão. A gente tem que ver como é que vai ser primeiro o relatório inicial do deputado Marcelo Freitas, se vai aceitar ou não essa representação. Precisa desse passo a passo mesmo, viu, Evandro? Depois disso é que ele vai apresentar um plano de trabalho detalhado que vai dar detalhes de como é que eles vão conduzir todo esse processo que foi instaurado na última terça-feira contra Eduardo Bolsonaro e até ouvir Eduardo Bolsonaro, assim como eles ouviram Carla Zambelli essa semana por vídeo online, de forma online, eles também vão ouvir Eduardo Bolsonaro de forma online. São algumas coisas que a gente pode antecipar. Também apurei isso de acordo com uma fonte, essa a gente não revela, que houve elogio e reclamação dos dois lados, tanto do PL, partido de Eduardo Bolsonaro, quanto do PT, partido responsável por essa representação. Evandro. Agora, Rani, e Eduardo Bolsonaro, como é que ele está se posicionando em relação à anistia? Segue irredutível? Foi o que eu ouvi também de uma fonte, Evandro. Essa fonte me disse que durante a conversa com o líder do PL na Câmara dos Deputados, que ocorreu nos Estados Unidos, em Nova York, Eduardo Bolsonaro disse que não vai abrir mão nenhum milímetro da anistia ampla, geral e restrita. A fonte usou: Eduardo Bolsonaro está irredutível, fecha aspas, porque esse termo, né, é um termo realmente um pouco forte, mas já era esperado. Ele tem dado todos os sinais, inclusive nas suas redes sociais, nas suas entrevistas, de que não quer abrir mão. O que eu ouvi de uma outra fonte, fazendo uma análise mais ampla, né, dessa posição de Eduardo Bolsonaro, que ele vai esticar essa corda até o último momento. Mas o PL
na figura ali de Sóstenes Cavalcante, vai sim negociar esse PL da dosimetria ou da anistia, porque a anistia que foi aprovada, a urgência, né, para anistia, com Paulinho da Força. Chegando no limite dessa negociação, se eles não conseguirem realmente essa anistia ampla, geral e restrita, aí eles vão negociar ali o que for de agrado para todos, para que leve a votação. O mais importante para o PL é levar a votação. Depois que for levado à votação, a estratégia do partido é apresentar uma emenda, Evandro. O que é isso? É uma sugestão para alterar aquele projeto de lei. É um outro texto que pode ser votado em separado. E aí sim, nessa emenda do PL, se eles conseguirem aprovar em plenário, eles podem ter uma condição maior para essa anistia, beneficiando inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Opa, muito obrigado pelas tuas apurações aí, viu, Rani? Traga sempre, volte sempre aqui no nosso 3 em 1, a gente vai se falando. Agora, 4h36, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Bom, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele pode ser resistente e redutível o quanto ele quiser. O que a gente precisa entender é se ele tem apoio do restante dos integrantes do partido e de outros que fazem parte da elaboração dessa história envolvendo a anistia, para que ele continue irredutível. Porque uma pessoa só ser irredutível, sendo que as outras estariam dispostas a negociar, não vai adiantar porcaria nenhuma. Ele não atingiria o objetivo dele de qualquer forma. Exatamente, Evandro. E eu vejo que mesmo que, imaginamos aqui um cenário hipotético, né? Que o Jair Bolsonaro conseguisse uma dosimetria, uma redução de pena de até 2 anos. Ficaria lá 2 anos recluso e depois teria a sua liberdade. Eu vejo, pelos indícios aí de Eduardo Bolsonaro, que ele não aceitaria, né? Eu até tenho dúvida se ele aceitaria algum tipo de acordo, se fosse possível, de liberdade de Jair Bolsonaro, mas mantendo a sua inelegibilidade. Também tenho as minhas dúvidas. Eu vejo que o Eduardo Bolsonaro foi para um ponto de não retorno, de tudo ou nada mesmo. Ele entende, na visão dele, de que não há negociação com o establishment e tem sim um apoio de uma ala ali, não digo da ala dentro do PL, da ala política, mas da ala de apoiadores de Jair Bolsonaro, que entendem que não tem que negociar mesmo e tem que ir para a guerra, né? Agora, é claro que a solução vai se dar no campo da política, né? Então, isso forma aí um racha, né, dentro do bolsonarismo, inclusive talvez um racha até com seu próprio pai, né? Porque me parece, pelo menos o que é ventilado na imprensa, que Jair Bolsonaro estaria numa postura muito mais de aceitar uma negociação do que ir, de fato, para o tudo ou nada, como vem fazendo o seu filho. Fala, Felipe Monteiro. Isso é muito interessante, né? Por que o Eduardo Bolsonaro está agindo dessa forma? Está deixando de lado a política, né? Porque a política, na verdade, é você buscar o consenso onde tem dissenso, né? Buscar o possível naquilo que é difícil você caminhar para frente, né? Aí você fica pensando, por que ele está fazendo isso? Será que é porque ele está querendo radicalizar para tentar criar narrativas para o grupo bolsonarista que apoia nessa postura dele, né? Mesmo que isso vá contra os interesses do seu pai, vá contra os interesses maiores da direita, né? Ou ele está fazendo isso por algum outro motivo que a gente não consegue enxergar. É difícil a gente ver por que está fazendo isso, né? Mas o fato é um só, né? Essa anistia, ela só vai surgir e só vai acontecer se tiver um apoio grande dentro da classe política, se tiver um apoio grande também dentro do Supremo Tribunal Federal, porque querendo ou não, né, sem entrar no mérito, se o STF tem competência ou não para julgar a anistia, o fato é que vai chegar nele a anistia, como chegou nele, né, a questão do indulto para o Silveira. Ou seja, então não dá para você querer mudar uma realidade sendo tão radical e sendo tão inflexível como o Eduardo Bolsonaro está sendo, né? E eu acho o seguinte também, Cine, às vezes é muito melhor você aprovar de forma estratégia o PL da dosimetria, reduzir a pena de todo mundo, liberar as pessoas que foram presas no 8 de janeiro e depois continuar na pauta da anistia mais para frente, né? Uma pauta não viabiliza a outra no futuro próximo.
e viabiliza a outra agora, nesse momento. Então é muito melhor ele ter uma postura de estadista, de político, com P maiúsculo, e negociar, né, do que ser radical e se colocar contra o projeto da dosimetria. Agora, Bruno Musa, eu queria falar um pouquinho contigo sobre a indicação do delegado Marcelo, deputado delegado Marcelo, para ser o relator dessa proposta que pode levar ou não à cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. Você entende que o fato dele ter apoiado Jair Bolsonaro, ou ser um aliado de Jair Bolsonaro no mandato anterior, tiraria dele as qualidades que pudessem levar à neutralidade dessa análise ou de um relatório que colocasse as cartas na mesa de maneira simples, objetiva e técnica? Veja, Evandro, essa é uma questão um pouco complicada. Vamos lá, como eu mencionei ontem, todos nós, no nosso âmbito privado, temos os nossos vieses, temos as nossas crenças e os nossos sistemas de valores, muito bem estabelecidos, uns mais, outros menos. Na tua vida privada você tem isso. Se você não puder, tiver que ter isenção de absolutamente tudo, nós não teríamos sequer nenhum tipo de cargo técnico, seja delegados ou juízes, não importa. Todos nós temos no nosso âmbito privado. Então é impossível você achar uma pessoa que não tenha algum tipo de sistema de crenças e valores aqui, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor a elas. Então, isso significa que muitas vezes nós devemos pregar que certas pessoas tentem ser ou tenham que ser o mais técnico possível nas suas decisões, mas é impossível você isentar que eles, no âmbito privado, tenham qualquer tipo de crença. Então, por mais que tenha defendido A ou B, a gente vê e comenta muito isso sobre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, quando pegam microfones na mão e saem daí fazendo palanque político, vencemos um, vencemos o outro, numa mola e etc., mostrando que há um claro lado, mas eles têm um lado pessoal que eles têm o direito de ter no âmbito privado. O que não dá é eles fazerem com que esse âmbito privado prevaleça sobre as decisões técnicas. Então, no meu entender, é impossível que alguém não tenha nenhum tipo de posicionamento. A questão é, nós temos que respeitar as regras. E essas regras estão sendo cada vez mais difíceis de serem respeitadas no Brasil. O problema é que nós estamos num ponto de polarização tão intenso que nós politizamos absolutamente tudo. É impossível dizer que na história, em qualquer país, as pessoas não tenham um lado. Só que nós temos que ser, a depender do cargo que nós tenhamos, a decisão correta e técnica de assumir o compromisso com a verdade e assumir o compromisso com o respeito à regra, independente do teu perfil político e ideológico. O PP levantou a mão. Diga, PP. Eu queria só destacar um ponto, Cine, que a comissão de ética é um foro político. Político tem lado sempre. Não é o judiciário que tem que ser imparcial. Político tem lado. É bom lembrar que o Boulos, quando estava relatando um dos casos na comissão de ética, liberou um parceiro seu ideológico do julgamento. Então, político tem lado. Político tem viés, como disse o Musa. Então, é natural que, sob alguns aspectos, tem determinadas situações que o político vai agir de acordo com a sua ideologia. E, vamos lembrar, esse julgamento do Bolsonaro na comissão de ética da Câmara dos Deputados, ela se refere a uma denúncia do PT relacionada com o fato de estar nos Estados Unidos falando mal do Brasil, buscando o tarifaço. Ou seja, é uma questão muito aberta, para falar que teve falta de decoro parlamentar. É diferente, por exemplo, quando há alguma coisa objetiva. O Eduardo Bolsonaro faltou 1/3 das sessões parlamentares. E isso é causa objetiva de perda do mandato. Então, quando a esfera cai no subjetivismo, é natural que o político aja de acordo com suas convicções ideológicas. Então, é diferente uma coisa da outra, só para deixar claro isso. Concorda com o PP, Gani? Não, eu concordo. É claro que tem viés político, a gente já viu isso em outras votações na comissão de ética, mas o PP, só apimentando um pouco, hoje o Poder Judiciário também tem viés político hoje. Quer falar algo, Gani? Ou PP?
Eu acho que não. Acho que tem questões diferentes aí, né? Eu acho que não. Eu discordo dessa sua análise dizendo que o STF age de impulso político. Claro que tem a politização do judiciário e tem a judicialização da política também, né? Mas falar que o ministro do STF age de acordo com as convicções políticas e partidárias, isso eu não concordo, não.